Os filhos de Israel, da promessa à opressão, os descendentes de Jacó. Quando Jacó chegou ao Egito, trazia consigo uma família destinada a se tornar um grande povo. Seus filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer, estabeleceram-se com suas casas nas terras férteis do Egito. José, que já vivia no Egito como um homem poderoso, havia preparado o caminho para sua família durante o tempo de fome. 70 almas haviam descido dos lombos de Jacó quando chegaram àquela terra estrangeira. Era um número modesto, mas carregava consigo a promessa divina de multiplicação. Naqueles primeiros anos, os israelitas viviam sob a proteção da memória de José, o filho que se tornara conselheiro do próprio faraó e salvara o Egito da fome devastadora. O crescimento de uma nação. Os anos passaram, e José faleceu. Um a um, seus irmãos também partiram deste mundo. E toda aquela geração que conhecera a jornada de Canaã ao Egito desapareceu. Mas a semente plantada por Jacó cresceu extraordinariamente. Os filhos de Israel frutificaram como árvores bem regadas. Multiplicaram-se como estrelas no céu, aumentando tanto em número quanto em força. Suas famílias cresceram rapidamente, enchendo aquela porção da terra do Egito com seus lares, rebanhos e plantações. A bênção divina manifestava-se visivelmente em sua prosperidade e no vigor de seu crescimento populacional. A cada nova geração, tornavam-se mais numerosos, mais estabelecidos e mais visíveis na terra que os hospedava. O que começara como 70 pessoas, transformara-se em um povo robusto e abundante, cumprindo-se assim a promessa que Deus fizera a Abraão, de que sua descendência seria numerosa como as estrelas. A ascensão do medo. Então surgiu uma mudança nas altas esferas do Egito. Levantou-se um novo rei, um faraó que não conhecera José, e não guardava memória dos benefícios que ele trouxera ao reino. Este governante olhou para os israelitas não com gratidão, mas com suspeita e temor. Vejam, disse ele aos seus conselheiros e ao povo egípcio, como os filhos de Israel se tornaram numerosos e mais poderosos que nós. Precisamos agir com astúcia contra eles. Se não os controlarmos, continuarão a se multiplicar. E quando vier uma guerra, poderão se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós e abandonar nossa terra. A desconfiança transformou-se rapidamente em política de Estado. O faraó estabeleceu feitores severos sobre os israelitas, impondo-lhes trabalhos forçados. Os hebreus foram obrigados a construir cidades-armazéns para o faraó, Pitom e Ramessés. Era o início de uma opressão calculada, projetada para quebrar o espírito e controlar o crescimento daquele povo estrangeiro. A crueldade da tirania. Mas o plano do faraó produziu um resultado inesperado. Quanto mais os israelitas eram oprimidos, mais se multiplicavam e cresciam. Era como se a pressão da servidão apenas fortalecesse sua resiliência. Esta realidade enfurecia os egípcios, que intensificavam cada vez mais a dureza do trabalho imposto. A vida dos hebreus tornou-se amarga sob o peso de uma servidão cruel. Eram forçados a trabalhar no barro e nos tijolos. Nos campos, eram submetidos a trabalhos extenuantes, sempre vigiados por feitores impiedosos que os obrigavam a cumprir cotas impossíveis. Vendo que seu plano original falhara, o faraó recorreu a medidas mais drásticas. Chamou as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e ordenou-lhes que matassem todos os meninos israelitas no momento do nascimento, poupando apenas as meninas. Era uma tentativa direta de genocídio, visando exterminar o povo pela raiz. Mas as parteiras temiam a Deus mais que ao faraó. Desobedeceram secretamente a ordem cruel e permitiram que os meninos vivessem. Quando questionadas pelo rei, explicaram que as mulheres hebreias eram tão vigorosas que davam à luz antes mesmo da chegada das parteiras. Deus abençoou as parteiras por sua coragem, e o povo de Israel continuou crescendo e se fortalecendo, apesar da opressão. Furioso com o fracasso de seu plano, o faraó então decretou uma ordem ainda mais terrível a todos os egípcios. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser lançados no rio Nilo, enquanto as meninas poderiam viver. Assim, nas margens do mesmo rio que havia salvado o Egito através da sabedoria de José, os descendentes de Israel agora enfrentavam sua hora mais sombria, aguardando uma libertação que parecia impossível.